Então, a Aline já... Depois a gente disponibiliza a gravação. Tô vendo aqui Obrigada, como é que... Aline, em primeiro lugar. Aline nutricionista, só dar uma apresentação, a gente se conheceu num curso, né, Aline? Uhum. E aquelas sincronicidades da vida, nós fomos parar na mesma sala de troca. Que aí começamos a conversar. A Aline virou minha nutricionista, depois ela virou minha aluna de yoga, e aí a gente tem essa parceria incrível aqui. E vocês vão ver que a Aline é uma nutricionista diferenciada e que está super conectada com o nosso objetivo enquanto grupo de mulheres, tá bom? Pode começar, Aline. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Ana. E incrível, né, que a gente começou a conversar na sala, né, descobrimos que tínhamos algumas coisas em comum, inclusive a mesma doença. E aí que começamos a troca, né? E estamos nos ajudando aí nesse caminho. Então, quando eu propus os temas, né, a Ana me falou, o que você acha de falar alguma coisa sobre alimentação? E aí eu pensei em temas que poderiam ser interessantes. E esse tema foi o mais escolhido. E ele ficou bem na frente dos outros temas, né? E eu achei bem interessante que tenha sido o que vocês escolheram. E acho que só poderia ser assim mesmo num grupo de pessoas que já perceberam essa voz, né? Que a yoga, para os pacientes que estão aqui e não conhecem, né? Traz muito a gente olhar para dentro. E eu acho que essa carta que veio hoje também tem tudo a ver, porque é isso que eu vou propor hoje. A gente olhar para dentro e ver como o que a gente pensa, né, o que está na nossa cabeça interfere. Eu estou vendo poucas de vocês aqui, eu acho isso, eu gostaria de ver mais pessoas, mas tudo bem, eu vou me adaptando aqui. Então, eu até comecei assim, né, que vozes, porque eu não sei se todo mundo já pensou nessas, você já percebeu que existem essas vozes, né? Quem está aqui fazendo a yoga, eu imagino que sim, mas se passar pela cabeça de alguém, mas que voz, né? E aí eu digo, exatamente essa voz, essa aí que falou, que voz, né? Que voz? Como assim voz? Porque quando a gente fala voz da cabeça, parece que a gente está falando alguma coisa de doido, que eu estou falando que vocês são doidas, né? Mas na verdade a gente tem sempre vozes na nossa cabeça que são os nossos pensamentos. E trago até uma visão um pouco diferente. Com certeza vocês já ouviram a frase penso, logo existo, do Descartes, que trouxe essa visão, iniciou essa visão de mundo da gente hoje, que o pensamento é uma das coisas mais importantes, que a gente pensar é uma das coisas mais importantes. Mas aí eu trago esse outro ponto de vista. Eu percebo que penso, logo eu não sou o meu pensamento. Se eu percebo que existe uma voz, que é a minha mente falando, logo eu não sou essa voz. Eu sou a consciência que está por trás, que percebe essa voz, né? Aí surge a dúvida, quem sou eu? Porque quando eu falei, essa voz aí que surgiu, que disse, que voz? Que voz? Como assim voz na cabeça, né? Essa voz é a voz. E talvez você tenha pensado, não, essa voz sou eu. Não, essa voz não é você. Você é a consciência que percebe. A gente tem essa capacidade como ser humano de perceber os pensamentos. E é essa separação dos pensamentos que eu vou propor para vocês hoje no fim. A gente conseguir ver, se distanciar do pensamento e se dissociar um pouquinho dele, faz a gente conseguir agir para mudar o que está na nossa cabeça. Se eu ficar muito filosófica, ou se vocês não compreenderem, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá bom? Vamos combinar assim? Então, a qualquer momento vocês podem perguntar e me parar, só dando uma introdução aqui. Eu até citei para vocês de onde que eu tirei isso. Essa frase eu não é minha, mas eu não consigo me lembrar de quem é. Eu até procurei, mas não consegui achar o autor. E essa ideia da gente ser a consciência por trás do pensamento e não do pensamento, né? É muito do mindfulness, mas o mindfulness bebe da fonte de várias outras teorias orientais, né? E eu gosto muito desse mestre Muji que fala sobre isso também. Então, depois, quem quiser, eu trago outras fontes e falo um pouco mais. Então, o que que essas vozes costumam dizer? Que, por exemplo, né, pode ser que passe na cabeça de vocês, doce faz mal, não se deve comer após os 18,
deve-se consumir 0 grama de gordura, deve-se evitar carboidrato. Se eu tomar café de manhã, eu vou ter mais fome o dia inteiro, aí eu vou querer comer mais o dia inteiro. Ah, lácteos não podem, porque humanos não foram feitos para consumir leite, porque nenhum outro bicho come leite, isso não é adequado para nós. Não se deve colocar sal em nada, feijão engorda, pão engorda. E a gente chama isso de terrorismo nutricional. É essa maneira de trazer a nutrição e a ciência como uma arma para ser usada contra você, e não como uma ferramenta. E hoje eu vou apresentá-la como uma ferramenta mais para frente. E, às vezes, a gente vai precisar de anos, mesmo reconhecendo que essas ideias não são reais, trabalhando para conseguir substituí-las por realidade. Pareceu muito real isso aqui para vocês? Quando vocês olham para isso, vocês acreditam em tudo que está escrito aqui ou vocês desconfiam um pouco? Acreditam? É muito que Bom, a gente foi ensinada a acreditar nisso, né? Então, mesmo acreditando, eu evito, mas eu como tudo. Certo, exatamente. A gente foi induzida a acreditar nisso, né? Esse terrorismo nutricional, eu acho que ele surgiu com uma boa intenção da ciência, do nutricionista, dos médicos, de traduzirem a ciência para a população, mas a gente deixou todo mundo aterrorizado, e hoje as pessoas têm medo de consumir muita coisa, o medo de comer, e parece que comer é muito difícil, muito confuso, né? E eu tento desmistificar isso, mas é bastante complexo mesmo. Eu não vou falar sobre nutrição em si hoje, né? Eu vou falar sobre as vozes. Essas teorias de vozes são baseadas em teorias de psicologia, mas essas vozes que eu trouxe para vocês hoje aqui, elas são do comer intuitivo. É a primeira maneira da nutrição, são 2 nutricionistas que criaram essas técnicas, é a primeira maneira que a nutrição encontrou de trabalhar sem dieta, né, sem uma prescrição dizendo exatamente o que e quanto você deveria comer. E aí elas têm vários princípios, um deles é relacionado a como trabalhar essas vozes dentro da cabeça, porque as vozes acabam interferindo no comportamento alimentar, no porquê você come, no como você come, no que você come e no quanto você come, né? Então, acaba interferindo o que a gente pensa nas nossas ações. Que vozes são essas? A gente tem, de um lado, as vozes destrutivas, que é o policial alimentar, eu vou apresentar cada uma, tá? Com calma. O rebelde e o informante nutricional. E aqui no meio tá a pessoa de dieta, né? A consciência por trás das vozes, ouvindo essas vozes falarem dentro da cabeça. E a gente tem as vozes aliadas, deixa eu arrastar aqui para eu conseguir ver. A gente tem o aliado nutricional, a antropóloga alimentar, a acolhedora e o aliado rebelde. E aqui no meio a gente tem a pessoa que consegue comer de uma maneira intuitiva. Esse intuitivo não tem nada de espiritual, né? Não é que você recebe uma mensagem divina e aí você sabe o que você tem que comer e quanto você tem que comer. Não, é o intuitivo de instintivo, porque a gente nasceu, né, com essa capacidade instintiva de saber o que a gente precisa comer e quanto e como. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Vou avançar. Obrigada, gente. Vou avançando aqui, então. O policial alimentar, ele é um júri, um juiz, que determina se você está se comportando bem ou mal. Hoje é segunda. Então, eu imagino que o policial esteja ativo na cabeça de vocês hoje, falando que vocês comeram muito sal, talvez muita gordura, que vocês não deviam ter comido pãozinho, que vocês não deviam ter comido a sobremesa, que você comeu demais no almoço da família, alguma coisa assim. Essa voz, ela é como se fosse um somatório de todas as regras de alimentação que você já escutou ao longo da sua vida, que nem aquelas que eu coloquei antes, não pode comer carboidrato após 18, né? E cada vez que você escuta uma nova regra, seja de um profissional, ou você vê numa rede social, ou você lê numa revista, uma matéria, essa voz fica mais forte. E ela vai sendo construída e se fortalecendo ao longo da sua vida. E mesmo quando você não está de dieta, essa voz fala. Então, se vocês já fizeram, se vocês já foram muitas vezes aquela pessoa de dieta, aquela pessoa lá no meio, né, se vocês, por isso que eu perguntei lá no grupo quem já tinha feito dieta. Então, se várias vezes na vida vocês já fizeram dieta, provavelmente essa voz está presente mesmo quando vocês não estão tentando comer adequadamente. Por exemplo, vocês fizeram algumas dietas detox, né, ou algo parecido, assim, Ayurveda e tal. Então, pode ser que em algum momento que vocês estejam comendo um embutido, vocês sintam culpa.
vocês se sintam inadequadas, porque provavelmente essa voz, nesse momento, mesmo que você não perceba ela, porque pode ser que você se confunda com ela, pode ser que essa voz esteja falando, você está comendo algo inadequado, que está intoxicando o seu fígado, o seu intestino. Então, essa voz é o policial alimentar. Alguém quer perguntar? Estou ouvindo um barulhinho. Não? Falas comuns, né, dessa voz, para ajudar vocês a identificar. Não coma à noite, melhor não comer pão, porque tem muito carboidrato. Você não se exercitou hoje, então é melhor não jantar. Você não pode comer isso, não é limpo. Não sei se vocês já ouviram esse termo limpo, que eu deixei entre aspas, né, que quer dizer sem aditivos, sem agrotóxicos, sem lactose, sem glúten, ou sem qualquer coisa que a pessoa que está rotulando de limpo considera que não seja adequado para consumir, né? Você não pode comer doce porque está gorda, né? Ou você tem que fazer exercício porque está gorda, né? São falas que eu costumo ouvir. Por que que o policial alimentar prejudica, ou como é que ele te machuca? Ele analisa cada ação que você faz de alimentação e ele mantém uma guerra entre o corpo e comida. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha fome às 19 horas e você tenha vontade de comer arroz com feijão. Mas daí você tem a regra do policial alimentar que diz não pode comer carboidrato após as 18. E aí você cria essa guerra entre o que você está sentindo no corpo, que é fome e necessidade de carboidrato, com o que aquela voz está dizendo, que é não se pode, existe uma regra que não se pode comer carboidrato após os 18, porque senão engorda, faz mal, etc. Então, é esse conflito que essa voz do policial alimentar gera, como se a gente estivesse constantemente sendo julgado e condenado por qualquer ato de alimentação. Por isso que eu escuto muito... eu estou me sentindo muito culpada hoje porque eu comi uma torta doce. E aí eu costumo brincar com os pacientes: você roubou a torta? Você bateu numa criança e tirou a torta? Você roubou o dinheiro para comprar a torta? Então por que você está com culpa, né? Porque esse policial é tão forte que ele começa a fazer a gente se sentir culpado por qualquer atitude, em qualquer momento que a gente respeita uma fome, uma necessidade física ou uma vontade. Ok? Então, ele fica todo o tempo criando essa guerra. Provoca culpa e preocupação, né? Como eu falei agora no exemplo, e mantém você na cultura da dieta e sem perceber esses sinais internos de fome, de saciedade, de satisfação, que envolve também prazer em comer. Então, ele acaba te desconectando. Como eu falei, talvez inicialmente a ideia fosse boa, a intenção da ciência em trazer as informações fosse boa, mas o que acontece é que com isso a gente desconectou as pessoas das percepções físicas de fome, de saciedade e das vontades, porque parece que a mente ficou mais forte. Eu acho que isso é um movimento todo social, né? Puxando um pouquinho para fora da nutrição, como vocês são um grupo que pensa muito, a gente é muito cabeça, né? A gente é muito focado no pensamento, na mente, aquele penso logo existo, parece que virou a regra do nosso planeta, né? Parece que tudo que te define e que te dá valor, principalmente para as mulheres, a gente tendo que conquistar um campo totalmente masculino, tem a ver com você pensar, né? A gente supervaloriza a mente, a gente supervaloriza o fazer e o ter coisas e não valoriza o ser e o perceber e o olhar para dentro, né? Como aquela cartinha que a Ana colocou, né? Com o olho fechado para fora e o coração aberto olhando para dentro. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo só com a nutrição. Tudo bem, policial alimentar? Posso passar para a próxima voz? Alguém ouve esse cara aqui? Todos os dias. Esse cara está aqui do meu lado. Olha, na verdade, eu acho que eu não tenho um policial, eu tenho um batalhão inteiro. Assim, 1, 2, 3, 4, marchando Às vezes diariamente. dá vontade de matar o policial, mas não, tá ali, ele ressuscita sempre. Essa voz é a única que vocês vão ver que eu vou falar que ela precisa ser exilada. Essa voz não pode continuar na nossa cabeça se a gente quiser realmente se alimentar de uma maneira saudável e ter saúde física e mental, né? Essa voz é a única que não consegue ser transmutada em algo positivo, que é esse agressor, esse crítico. E não só na nutrição, a autocrítica excessiva
é um bloqueio para que a gente consiga evoluir. A gente aprendeu que quanto mais a gente se chicotear e se criticar, mais a gente avança. Mas a verdade não é essa, né? Que quando a gente se critica excessivamente, a gente não consegue sair do lugar. Que bom que é triste, né? Que vocês têm um policial alimentar, mas que bom que é uma voz que vocês conseguiram identificar. Então agora vocês estão vendo ele. E eu vou falar para vocês que um grande antídoto é isso que a Ana ensina, é olhar. Talvez... É por isso que eu não gosto de radicalismo, entendeu? Porque aí você tenta evitar tudo que as pessoas falam, isso não é bom, não é bom. Chega uma hora que não tem nada que não seja bom, né? Exatamente. Até as frutas foram condenadas, né, nos últimos terrorismo nutricional aí que fizeram. Então, é isso. Percebam, né? Só de vocês terem percebido essa voz, vocês já estão um pouco mais perto de um dia conseguir exilar ela, tá? E é exatamente isso, o radicalismo não traz saúde, e isso está cada vez mais provado. Eu não preciso nem trazer pesquisa, né, gente? Olha quanta informação a gente tem. Por que o número de obesos continua aumentando? Por que o consumo de refrigerante aumentou 400%? Por que o consumo de frutas, verduras e legumes adequado só é feito por 30% dos brasileiros, sendo que a gente tem fruta, verdura e legume à abundância, né? Então, isso não está funcionando. O terrorismo nutricional não está funcionando, pelo contrário. A gente não está ajudando as pessoas, a gente está atrapalhando. Então, falei do policial, vou falar do informante, talvez seja o restante do batalhão aí que falaram. Talvez tenha, além do policial, ou vários policiais, também um informante nutricional. O informante nutricional, ele fornece dados nutricionais para você se manter na linha. Ele é conivente com o policial alimentar, por isso que ele é um problema. Ele traz uma fachada de boas intenções. Então, ele vai dizer que é em nome da saúde, que é em nome do bem-estar, mas, na verdade, é em nome da cultura da dieta, né? Ele quer te manter ali na linha das regras do policial alimentar, que são regras desnecessárias e irreais, né? Inatingíveis. Falas comuns do informante nutricional. Verifique esses nutrientes. Qualquer desvio é inaceitável. Não coma nada que tenha adoçante. Tem 20 gramas de carboidrato nesse pãozinho, né? Esse tipo de coisa. Ou tem uma lista de 6 aditivos nesse produto que você está comprando, né? Como é que você vai consumir esse salame depois de ver essa lista de 6 aditivos? Então, essas são as falas do informante. Ele vem conivente com o policial, ele traz a informação e logo o policial ou o juiz vai bater na sua cabeça com essas informações, né? Ou você vai usar essas informações para se chicotear, para sentir culpa, para sentir que você não deveria estar fazendo isso. Como é que ele prejudica e machuca? Ele usa a nutrição como arma, como eu falei para vocês, e não como uma arma contra você, e não como uma ferramenta para que você esteja mais saudável. Só que é muito difícil da gente perceber, às vezes, que essa má intenção por trás, porque tem essa desculpa da saúde. Não, é porque isso aqui tem muita fibra fermentável, né, pra gente. Não, isso aqui tem muito FODMAP, por isso que você não devia estar comendo, né, em nome da sua saúde intestinal. Mas, na verdade, é mais uma maneira da gente se agredir. Ele imita os conselhos sensatos das autoridades de saúde e dos influenciadores digitais. Então, é uma voz que não está só dentro da nossa cabeça, a gente constrói ela baseado no que a gente escuta no ambiente. Então, por isso que ela parece tão certa, porque a gente escuta isso, a gente o tempo inteiro lê essas informações, ou recebe essas informações quando a gente vai em profissionais da saúde. Então, parece que é adequado. Tudo bem, o informante? Sim, o informante no Instagram fica falando que a moda é dieta cetogênica. Não aguento mais ficar mandando mensagem para mim, patrocinado de dieta cetogênica. Uhum. Porque agora é o paleolítico, né? Agora parece que a gente retrocedeu, né? Então, essa voz, ela pode ser benéfica se a gente conseguir fazer essa transmutação dele em aliado nutricional. Se eu conseguir transformá-lo, nossa, estou vendo onde eu deixo vocês para eu me enxergar os slides. Se eu conseguir transformar essas informações em coisas que me sirvam como benefício, que eu consiga ter a informação nutricional, mas que de um lado eu tenho aqui a minha cabeça, o que eu sei de conhecimento de nutrição, e no outro, o que eu estou sentindo no corpo e emocionalmente. Eu tenho que ter esses 3 pilares para tomar uma decisão sobre o que eu vou consumir. E quando a gente tem só o informante nutricional,
sem ser o aliado, ele pode usar essa informação contra a gente como se ela fosse soberana. Eu tenho sempre que consumir alimentos com pouco carboidrato à noite, independente da minha vontade, independente da minha situação emocional, independente do tamanho da minha fome. E o que eu proponho aqui, o que o aliado nutricional traz é, ok, a informação nutricional é essa, mas o que eu estou sentindo no corpo, o que eu estou sentindo de emoção. E aí eu tomo uma decisão. É assim que ele vira o aliado. Ele vira o aliado se a gente exila o policial, ou seja, se a gente exila aquele juiz que está sempre nos criticando. Daí a gente consegue usar essas informações nutricionais de uma maneira positiva. Enquanto o policial está ali nos condenando, toda a informação nutricional vai ser usada como mais um chicote para a gente bater na gente mesmo. O aliado nutricional está de fato interessado numa alimentação saudável, ele não tem interesses ocultos, ele não quer te manter dentro de um rígido padrão alimentar que ele considera adequado. Por exemplo, eu estou aqui escolhendo um queijo, e aí eu estou vendo 2 marcas de queijo que eu gosto igualmente. E, como eu gosto igual das 2, o que a voz do aliado nutricional me diz? Como você gosta igualmente de ambos, escolha o que tem menos gordura saturada. Eu posso fazer uma escolha baseada na informação nutricional, só que eu tenho que antes também ter consultado as minhas vontades e as minhas necessidades, tá? Como é que você sabe que é a voz do aliado nutricional e não do informante nutricional que está falando? Não tem culpa e não tem sensação de obediência. Eu estou fazendo isso para o meu bem, existe uma sensação de bem-estar porque eu estou cuidando de mim. Ouvindo isso, vocês conseguem dissociar? Vocês já escutaram um aliado nutricional? Vocês só ouviram o informante? Ou tem momentos que vocês escutam um, escutam o outro? Vocês conseguem me dizer? Então, eu acho, assim, a gente se restringe, as pessoas se restringem tanto a determinados alimentos que eu acho que acaba prejudicando a própria saúde, né? No meu caso, por exemplo, eu sou intolerante à lactose, mas se eu evitar, não tem como evitar esse alimento, sabe, banir ele da minha vida, porque tem vários alimentos que contêm leite, até onde eu não sei que contém. Uhum. E aí, como é que a gente age? Eu também sou intolerante à lactose. Como é que eu decido? Então, eu não deixo de comer, né? Mas aí procuro leites que me causem menos efeitos colaterais. Exatamente, a gente está realmente buscando o bem-estar, que é não ter o desconforto de comer a lactose e ficar passando mal. Como é que eu decido, por exemplo, eu vou contar para vocês como é que seria a maneira do comer intuitivo, né? Eu tenho intolerância à lactose, eu adoro gelato. E realmente é muito difícil achar gelato sem lactose. Tem uma gelateria aqui perto que tem, mas geralmente eles só têm morango e maracujá. E às vezes eu quero chocolate. Aí eu sento lá e penso, eu estou com vontade de consumir chocolate. Aí eu meio que sinto o sabor do chocolate, sinto o sabor do morango, do maracujá na boca antes de comer e fico pensando, qual será que iria me satisfazer? Será que qualquer um dos 3 sabores me daria satisfação de comer ou é mais o chocolate? E aí eu reflito, nos últimos dias eu consumi alimento com lactose ou não? Consumi. Quer dizer que se eu consumir esse chocolate, o prazer de eu comer esse sorvete tem que ser maior do que o desconforto que eu vou ter de ter consumido a lactose nas próximas horas depois de comer esse sorvete. Então, eu vou levando tudo isso em consideração. O que eu sei sobre o meu corpo, como é que eu me sinto quando eu como lactose, né? O que eu fiz nos últimos dias, qual é a minha vontade real. Eu quero muito comer o de chocolate, então eu vou consumir aquele com lactose. Ou, não, o de morango me deixaria quase tão satisfeita e eu não teria a dor depois. Então, hoje eu prefiro o de morango porque eu não quero ter a dor depois. Então, é algo que você vai levando em consideração a informação que você tem mental, mas também a percepção de corpo, a percepção de vontade, de estado emocional, porque a comida pode servir como um alívio emocional. Faz sentido para vocês? Sim. Faz. Agora, Faz. você está trazendo um personagem aí que ele não é um personagem simples, que é o que é capaz de fazer a escolha. E que está ali presente nesse instante, porque normalmente eu sigo o automático apenas. Quando eu vejo, eu já fiz todas as desgraças do mundo, porque eu nem sequer pensei.
Eu só, né? Então você está trazendo aí uma possibilidade de um processo de reflexão e de escolha, né? Como chegar até aí, eu acho que eu precisaria observar muito, né, para ver o que eu deixei de ouvir ou o que eu ouvi. Isso é uma novidade. Perfeito. Muito obrigada pelas participações de vocês, porque faz toda a diferença. É exatamente isso. É um processo. É um processo você conseguir ter consciência do que está passando dentro da sua cabeça, como eu estou falando agora. Para muitos de vocês, se não para todas, talvez seja a primeira vez que vocês olham para essas vozes. Não é assim, sei que a voz existe, agora eu domino ela. Não, não vai acontecer. Sei que tem esse comer intuitivo, então agora eu posso comer intuitivo. É um processo que você vai desenvolvendo consciência na alimentação. É exatamente isso que eu trabalho com os pacientes ou os grupos. Como é que a gente vai desenvolvendo a consciência? E essa consciência, até que a gente consiga virar um comedor intuitivo, ela pode levar muito tempo, às vezes até anos, tá? Aí vai depender cada um aí da predisposição que a pessoa já tem, do quanto essas vozes estão fortes. E como é importante você estar atenta. Olha aí a atenção plena. Quando vocês estão fazendo os movimentos, né, da Ana, ela sempre propõe que a gente esteja atento. Essa atenção que vocês trabalham aqui é a mesma atenção que vocês vão usar quando vocês forem comer ou quando for fazer escolhas alimentares. A gente vai estar todo o tempo consciente? Não. No começo dá muito mais trabalho, muito mais gasto de energia, porque você tem que estar muito consciente. Depois a gente automatiza escolhas, a gente automatiza comportamentos. E aí a gente gasta muito menos glicose, muito menos energia para fazer essas escolhas. Ok? Vou para a próxima voz, então. O rebelde da dieta. Essa voz é mais fácil de reconhecer porque ela grita, ela é pirracenta, ela é irritada e determinada. Né? Falas comuns. Você não vai me obrigar a comer esse frango grelhado sem graça. Quem se sacia com 3 castanhas? Essa eu escuto muito. Você, né, Nutri? 3 castanhas, tá. Vamos ver quantos biscoitos eu consigo engolir antes da minha mãe chegar. Mal posso esperar que meu parceiro viaje para eu comer o que eu quiser, sem me preocupar com o olhar dele de repreensão. Como é que essa voz prejudica? Ela nos faz comer de maneira reativa à invasão das pessoas ou do policial alimentar. Então, eu vou lá comer alguma coisa que eu estou com vontade. Aí vem a voz do policial. Não, não pode, porque você vai ganhar peso, porque isso é inadequado de alguma maneira. Aí surge essa voz do rebelde alimentar, que vem tentar abrir esse espaço invadido pelo policial alimentar, ou abrir esse espaço invadido pelas outras pessoas. Se vocês já foram em nutricionista, pode até vir em resposta a uma visita de um médico nutricionista. Quem ela pensa que é para me dizer o que eu tenho que comer? E aí pode surgir esse rebelde da dieta. Só que o problema do rebelde é que ele geralmente conduz a gente para perda de controle ou para autossabotagem. Então ele começa a ser uma voz que comanda a autodestruição. E aí a gente fica preso nesse ciclo de um lado ter a autocrítica excessiva lá do policial e do outro ter um sabotador, que na verdade é só a raiva tentando abrir o espaço que foi invadido. Faz sentido? Aline, aí acontecem as Sim. compulsões? Uhum. É nesse momento que É a nesse voz do momento. rebelde, né? É a voz do rebelde. E conheço bem também isso. A voz do rebelde. Porque a compulsão, geralmente, toda compulsão vai vir em resposta a uma restrição excessiva. Compulsão alimentar. Então, eu me restringo, chega um ponto que eu não aguento mais, e aí eu vou comer excessivamente. Qual é esse ponto que eu não aguento mais? Que quem domina a minha mente é a voz do rebelde. Então, a voz que estava dominando era a voz do policial e do informante, me dizendo o que eu tinha que comer, como eu tinha que comer, e eu estava aqui me segurando o máximo e comendo só o que era permitido pelas regras do policial alimentar. Chega um ponto que eu não aguento mais, e aí o rebelde assume, toma conta, joga tudo para cima, né? E aí a gente, quando perde o controle, se sabota. No fim, né, muita gente fala, por que eu estou fazendo isso comigo? Né?
Por que que eu comi dessa maneira? Por que que eu estou me destruindo? E vem em consequência aí do rebelde. Faz sentido? E Eu é vou por explicar. isso que o radicalismo não ajuda, né? Exatamente, o radicalismo piora a situação, né? Eu brinco que qualquer dieta não é melhor que dieta nenhuma. Se for para fazer algo ruim, é melhor não fazer nada, que é menos prejudicial à saúde, né? E aqui eu estou falando de saúde física e mental, tá? A gente está todo na mente, mas tudo que é feito aqui de comportamento vai afetar a saúde física também. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Eu como, no geral, saudável, né, durante a semana, mas aí ontem, por exemplo, o almoço, eu falei, sabe de uma coisa? Mas eu fiz um sarapaté, eu comi, eu falei, hoje não vou comer comida. E aí eu comi tudo que não é saudável, nem é de almoço, entendeu? Mas eu fiquei feliz com isso, só que eu exagerei. Mas você ficou com culpa? Sim, um pouquinho só, não muito. Eu acho que me deu mais satisfação do que culpa. Então, talvez não tenha sido um rebelde ruim, porque comer demais, às vezes, é normal. Comer saudável ou comer bem é a gente ter um pouquinho de restrição a ponto de escolher os alimentos corretamente, que nem eu estava falando, por exemplo, eu escolhendo se eu vou comer sorvete com lactose ou não, mas também não ser restrito demais a ponto de não comer os alimentos que a gente gosta. E é comer o suficiente, e às vezes comer menos do que a gente gostaria, às vezes comer mais do que a gente gostaria. Só para trazer que isso que eu estou colocando não é para ser outra regra, não é para ser assim, eu só como com fome até ficar saciado, satisfeito, né? Sempre tenho eu sempre estou absolutamente consciente de todas as escolhas alimentares que eu faço, não. Isso não é possível, isso é só o policial alimentar assumindo de novo o comando. Então, é normal, todo mundo vai comer até um pouco a mais da sociedade, e se isso não te traz culpa, não te traz desconforto físico, não vai prejudicar mesmo a sua vida, não há nenhum problema. Exato, por exemplo, nesse período, né, por exemplo, veio o meu período menstrual, e aí eu tenho mais vontade de comer, entendeu? Doce, por exemplo, chocolate, aí eu exagero, e aí eu sei que eu estou nesse momento e que tudo bem. Exatamente, é isso que eu proponho como uma maneira da gente se conscientizar, eu ver. Por quê, né? Você vai ver que até eu acho que eu não vou chegar nesse ponto hoje, mas uma das possibilidades é essa, tá, eu comi demais, o que será que eu estava sentindo que me fez ter esse comportamento de ter comido excessivamente, né? Pode ser uma maneira da gente refletir e aí depois tentar entender se eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu vou falar da transmutação dele, e aí eu paro de novo para ver se vocês estão acompanhando. Isso aqui é bem complexo. Eu só estou falando sobre isso porque vocês são praticantes de yoga Kundalini, tá? Porque senão eu pensei, eu até estava falando com a minha mãe isso ontem, né? Nossa, tem que ser pessoas que já pensam sobre pensar, né? Que já analisam o próprio pensamento, porque senão fica uma coisa totalmente subjetiva, assim, né? E flutuante. E também só convidei pessoas que já são meus pacientes, porque também, senão fica uma coisa muito distante da realidade, né? Então, esse rebelde da dieta pode virar o aliado rebelde. A proposta é, use a sua boca para falar de forma assertiva, porém educada, ao invés de fazer uma cena com a comida. Então, como que essa voz pode ser o aliado rebelde? Ela pode ser o rebelde para impor limite nas pessoas ou na voz do policial alimentar. Então, por exemplo, tia, por favor, não me force a repetir, eu estou satisfeita, obrigada. A gente impor realmente um limite. Não, mãe, obrigada, mas eu não gosto de lasanha, você sabe que eu nunca gostei. Pai, meu corpo é meu problema. Amigo, você não tem o direito de fazer comentários sobre o meu corpo. Meu corpo, minhas regras. Então, essa voz do aliado, do rebelde da dieta, pode virar o aliado rebelde e nos ajudar a realmente falar ao invés de comer, a usar a boca para impor limite nas pessoas. Isso é uma coisa que às vezes eu observo também durante o tratamento, né? As pessoas irem falando que a relação das pessoas, as pessoas estão respeitando mais ela, né? Conforme a gente vai desenvolvendo essa capacidade de impor limite nos outros, as pessoas também vão mudar a maneira como elas nos tratam. E
A sensação, para você saber se virou o aliado rebelde, a sensação é de poder e liberdade. Quando a gente usa essa rebeldia para impor limite e não deixar as pessoas ou essa voz do policial ficar invadindo o nosso limite, ao invés de transformá-la em comida. Até aqui, tudo bem? Sim. Sim, sim. Daí eu vou deixar isso mais plausível. Eu botei uma cena aqui, porque vamos tentar trazer para o mundo palpável, né? Eu botei uma situação aqui, né? Tô de dieta. E aí, 7 horas da manhã, eu coloquei as vozes em cores diferentes para vocês conseguirem diferenciá-las, tá? Eu tomei lá um suco verde, um suco detox, né? E aí o meu policial alimentar dizia assim: você só pode comer o que está na dieta. É a voz do policial alimentar. Aí, umas 9 horas da fome, umas 9 horas da fome, umas 9 horas da manhã, eu comecei a sentir fome, estava ali triste. Só que o informante nutricional me falou assim: você não pode estar com fome, porque você tomou um suco rico em fibras, então você tem condição de esperar o almoço. Você deveria estar saciado. Aí, às 10 eu não aguento, como um pão com ovo. E aí, a voz do policial alimentar diz assim: você deveria ser capaz de controlar sua fome. E o informante nutricional diz: você comeu 40 gramas de carboidrato e estourou o limite de colesterol, francamente. Aí, por causa disso, o policial diz: agora, já que você comeu um pão com ovo, você vai ter que pular o almoço. E aí o informante nutricional, conivente, vai lá e fala: o jejum favorece a queima de gordura. E aí você fica em jejum até às 16 horas, quando vem a voz do rebelde e diz: eu não aguento mais, dane-se. E aí come a coxinha com Coca-Cola. E depois o rebelde continua falando: já que eu comi uma coxinha e tá tudo perdido, né? Então eu vou comer tudo que eu quiser, tudo que eu ver pela frente. E aí o policial, né, mas amanhã você tem que começar de novo essa dieta. Então eu botei uma situação real aqui de interação que é muito comum, é isso que a Ana falou, né, da gente restringe, tem um momento que você não aguenta mais e come. E isso acontece não só em situações de emagrecimento, né, que nem aqui tá de emagrecimento porque é mais comum, mas em situações de doença, né, que nem a gente tem que restringir, ou alguém falou da intolerância à lactose, eu também tenho síndrome do intestino irritável, eu também tenho, então, doenças que às vezes fazem a gente ter que restringir certos alimentos. Isso não quer dizer que a nossa mente não vai ter essas vozes, que isso não vai nos atrapalhar de conseguir consumir aquilo, mesmo que seja porque a gente tem desconfortos, né? Então, essas vozes estarão presentes. Ficou mais palpável? Sim, só que Sim, esse daí ficou parece sim. realmente radical, né? Eu A botei um pessoa extremo. radicalizou. Eu botei uma situação extrema, e que agora, no fim do ano, isso aqui é tão comum, gente. Vocês vão ver muitas amigas fazendo isso. Emagrecer, né? Para poder engordar um pouquinho nas festas e não ficar muito acima do peso, né? Então o pessoal tá fazendo dieta para isso e para depois também poder ir para a praia de biquíni. E aí as outras vozes que são positivas, né? Falar um pouco delas para vocês. A antropóloga alimentar, ela é uma observadora neutra, sem julgamento. Traz uma perspectiva distanciada. Lembra aquela ideia de abrir espaço? Vocês já ouviram falar no observador externo? Sim. Não. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, quando a gente inicia uma terapia, né, com um psicólogo, por exemplo, ou o que vocês fazem aqui, a gente tenta criar o observador externo. O que é? O natural é a gente estar ali misturado com os nossos pensamentos. Então, eu estou num turbilhão de pensamentos e emoções e eu faço parte disso. O observador externo é como se eu criasse uma figura que está do lado de fora, olhando para tudo isso, e como se fosse o antropólogo que eu botei ali, com uma lupinha, olhando e anotando. Passou esse pensamento, passou essa emoção, eu fiz isso. Então, ele está ali observando isso de uma maneira neutra, não julgadora. Esse é o observador externo. Existe isso também para a nutrição, né? Esse antropólogo alimentar. Por isso, essa figura do antropólogo, ele não está julgando a cultura que ele está estudando, ele só está ali olhando, observando e aprendendo. Então, essa figura, sim, diferente do policial alimentar, essa figura permite evolução. Ela consegue ver o que você está fazendo, decidir como pode ser melhor, sem te condenar, sem te julgar. Porque essa
culpa, né, e essa vergonha das atitudes que a gente toma só nos mantém presos na mesma coisa, né, nas mesmas atitudes. Deixa eu ver se eu coloquei o olhar de fora, já expliquei, né? E o antropólogo mantém você em contato com seus sinais internos, fisiológicos e psicológicos. Então, o antropólogo permite você perceber, olha, esse ronco no estômago significa que eu estou com fome. Eu estou ansiosa. Por isso que eu estou com essa sensação no estômago de fome. Então, ele permite você ver as suas necessidades fisiológicas e psicológicas e como elas interagem, tá? Por isso que é como se eu estivesse olhando de fora. Por quê? Se eu estou olhando para uma caneta aqui, ela, além de parecer gigante, ela está ocultando boa parte da minha visão. Se eu afasto e olho de fora, eu consigo ter uma visão muito mais precisa de toda a caneta, o que é tampa, o que é a parte interna. Então, eu consigo entender muito mais o objeto quando eu distancio. Por isso que é essa ideia do antropólogo. Algumas frases comuns. Não, comuns não, né? Só que podem ser, por exemplo, não tomei café da manhã e às 11 estava morrendo de fome. Nenhum julgamento aqui, simplesmente a observação dos fatos. Eu comi 10 biscoitos. Também, sem julgamento. Senti culpa após comer sobremesa no jantar. Apenas uma observação como você se sentiu. Eu não vou ficar ruminando essa culpa e tentando, é porque minha mãe fazia isso. Não, eu só estou percebendo que existe uma culpa. Né? Não vou ficar ruminando essa situação. Uma maneira de desenvolver, antes de eu falar isso, quero saber se vocês estão acompanhando. Ok, estamos. Ok. Sim. Como é que a gente pode tentar desenvolver o antropólogo? Para os pacientes, muitas vezes o antropólogo, o primeiro contato vai ser com um terapeuta nutricional ou com um psicólogo, por exemplo, que vai ser o primeiro contato de ter uma voz, por exemplo, conversando, qual era a situação? Por que você comeu 10 biscoitos? O que estava acontecendo? O que você estava sentindo? Que pensamento veio antes de você comer os 10 biscoitos? Então, pode ser que seja o primeiro contato que a pessoa tenha com essa voz investigativa não julgadora. Uma maneira de desenvolver ela pode ser o diário alimentar. Não o diário com o policial da comida, não o diário calculando calorias, carboidrato, dizendo que você devia ou não devia estar fazendo as coisas, mas o diário como uma maneira de observar o que você está fazendo e por que você está fazendo. O que me leva a comer? Por que eu como? De que maneira eu como? E não só o que e quanto. O que eu estou pensando? Como o que eu estou pensando afeta o meu comportamento alimentar? Será que o meu estado emocional afeta o meu comportamento ou a maneira como eu vou comer? Né? Então, o diário pode ajudar a gente a começar a levantar esses questionamentos. O que é o diário? Eu anotar o que eu estou consumindo, que horas, com quem, e essas observações. O que está passando pela minha cabeça quando eu comi 10 biscoitos? O que aconteceu antes? Meu chefe brigou comigo e eu me senti irritada. Em vez de responder para ele, eu comi 10 biscoitos, por exemplo. Pode ser uma situação, então talvez eu tenha que tentar impor limites, ou na próxima vez, se eu me der conta disso antes, eu posso optar em sair, dar uma caminhada e ver se isso vai aliviar a minha irritação. Então, você pode começar a pensar em estratégias a partir do momento que você consegue ter uma observação não condenadora. Tudo bem? Sim. Só falta uma voz principal aí, gente. Daí já vou um pouco mais para a prática. E a acolhedora, que é essa outra voz aliada. A acolhedora é uma voz que tem compaixão. Eu coloquei uma avó aqui porque a gente pode se inspirar, por exemplo, na maneira como algum familiar conversava com a gente com compaixão, ou a maneira como a gente vai falar com uma amiga, ou a maneira como a gente fala com os nossos filhos, ou fala com amigos. Porque muitas vezes a única voz que a gente tem para falar com a gente mesmo é uma voz de muita violência, é a voz do policial. E essa voz acolhedora vai ajudar a gente a se livrar do policial e até a suportar esses momentos difíceis e conseguir desenvolvendo essa consciência alimentar, né? Então, por exemplo, ela pode falar, tudo bem comer biscoitos, é algo normal. Eu comi a ponto de me sentir muito desconfortável. O que será que eu estava sentindo que me fez precisar de comida para me consolar?
Quando cuido de mim, me sinto bem. Estou me saindo muito bem essa semana, só não respeitei os sinais de fome algumas vezes. Estou me conhecendo mais a cada dia. Então, essa voz é a voz da autocompaixão, né? Vocês já ouviram falar de autocompaixão? Sim. Sim. E o intuitivo? O intuitivo, ele é a compilação de todas essas vozes. O intuitivo, ele é congênito, a gente nasce. Vocês já perceberam o nenenzinho comendo? Alguém precisa dizer, enfiar o dedinho ali? Não, para de mamar, você já está muito gordinho. Nenhuma mãe precisa fazer isso. O nenê sabe exatamente a hora que ele precisa começar a mamar, a hora que ele precisa parar de mamar. Quando você está dando comida para a criança, inicialmente também, ela vai ter preferências, aversões, ela vai ter um momento que ela não vai mais querer comer, que ela vai virar a cara. Então, esse comer intuitivo, ele é congênito, a gente nasce com isso. Só que se a sua família tinha muita cultura de dieta, provavelmente você foi perdendo a conexão e o respeito pela sua fome e saciedade. Mas é possível a gente retomar de novo, né? Criando essas vozes, alimentando essas vozes que nos ajudam e desnutrindo, né? Diminuindo o retorno que a gente dá para aquelas vozes que nos atrapalham. É uma maneira fluida de comer, que vai se adaptar às mudanças da vida e segue o fluxo sem tentar controlá-lo. Alguém trouxe o exemplo, estou de TPM, eu quero comer mais, eu quero comer doce. Eu posso, numa semana que eu estou de TPM, comer um pouco mais, e talvez na outra eu precise comer menos. Ou eu como um pouco mais no dia, no outro dia eu vou sentir menos fome. Isso pode ser feito naturalmente, isso é fluido, não precisa ter um controle rigoroso mental. Então, o que o intuitivo pode dizer? Esse leve ronco no estômago significa que eu estou com fome e preciso comer. Ou ele pode perguntar, o que eu estou a fim de comer hoje? O que me apetece? Como é bom ter me libertado da prisão da dieta. Meu estômago está confortavelmente cheio, estou saciada, então eu vou parar de comer. Essa é a voz do intuitivo. Eu acho que eu não vou falar isso aqui de onde essas vozes surgem, e acho que eu vou pular direto para a prática, para a gente não ficar muito teórico. Porque eu acho que eu já falei demais. O que vocês acham? Tudo bem? Tudo bem, sim. Você, quem sabe, tá tranquilo para mim. Tá tranquilo? Porque eu não quero ficar teorizando mais. Aqui só contando de onde elas podem surgir, né? Então, esse intuitivo, como eu falei, ele é inato. O policial, se a gente era muito focado, se a nossa família era muito focada em dieta ou no peso, a gente deve ter desenvolvido já lá durante a infância, ou depois em escola, né? Ou em contato com rede social. O rebelde surge em resposta ao policial alimentar, e o antropólogo e a acolhedora a gente pode ir começando a desenvolver a partir do momento que a gente quer começar a nutrir essas vozes, tá? Como é que eu lido com elas? O primeiro ponto é isso que eu falei para vocês, se dissociar da voz. É perceber que você não é a voz, você não é a sua mente, você é a voz, você é a consciência que percebe essa voz. Essas vozes, reconhecer que elas são apenas um pensamento condicionado, é tipo um disco riscado, gente. Isso aqui fez tanta diferença na minha vida, reconhecer isso. Eu não tenho um policial alimentar, felizmente eu tive uma família que respeitou as minhas percepções de fome e saciedade. Mas o meu policial fala outras coisas ruins a respeito de mim. O que me fez conseguir tolerar muito essa voz, mas eu ainda estou lidando com ela, é perceber que é um pensamento condicionado. É um disco riscado que fala que você não pode comer pão à noite. Você ouviu isso alguma vez? Foi gravado na sua cabeça e é só um pensamento, é só um condicionamento, não é você, não se superidentifique com isso. É possível se recondicionar a ter novos pensamentos, por isso que eu coloquei esse caminho no gramado. A gente tem pensamentos automáticos, né? Se eu faço uma coisa errada, o que eu considero errado, logo eu vou me sentir culpada. Eu tenho um pensamento condicionado. Nossa, você não faz nada direito, por exemplo. Olha aí, já está comendo de novo pão. A gente tem um condicionamento. Sempre que a gente tiver um gatilho, a gente vai sempre ter a mesma resposta. Isso é automatizado, né? Como a Márcia trouxe antes, é automatizado. O que
a gente pode fazer isso, é possível, fazer novas pontes neurais, como se fosse um caminho que eu sempre fizesse na grama, eu começo a parar de fazer esse caminho na grama, vai crescer grama ali. E eu posso começar a fazer outro caminho. E aí esse caminho vai começar a ficar com grama batida. E aos poucos eu vou automatizar naquilo. Ou seja, eu quero me acostumar a fazer café da manhã. E geralmente eu não faço. Eu vou começar a fazer esse comportamento sutilmente, colocando algumas coisas de manhã. E eu vou marcando esse caminho. Vai chegar um ponto que eu vou ter fome essa hora. E que eu vou ter a necessidade de fazer, eu não vou precisar pensar conscientemente, gastar um monte de energia para decidir o que eu vou comer e decidir o que eu vou comer. Isso vai ser automático, porque eu vou automatizar esse pensamento. Ok? Então, uma maneira de lidar é, primeiro eu me conscientizo, depois eu começo a criar novos pensamentos. E para a gente se conscientizar, uma possibilidade são as práticas de mindfulness. Práticas passivas ou ativas que eu coloquei. A gente faz os dois tipos com a Ana, certo? A gente faz em movimento e a gente faz deitadinha ou sentadinha passiva. São maneiras da gente conseguir se distanciar. Então, vocês podem aproveitar essas práticas também para perceber pensamentos sobre comida. E tem uma técnica da psicologia positiva sobre análise de pensamentos que eu gosto bastante, que eu vou explicar e vou pedir para vocês fazerem comigo agora. São os 4 P's. Pause e respire, né? Primeiro. Nomeie o que você está sentindo, para, respira e vê o que você está sentindo. Permita-se ser humano. A percepção de humanidade compartilhada. Todos os humanos sentem-se assim. Todos os humanos têm vontade de comer. É normal você querer comer 10 biscoitos depois de você ser xingada pelo seu chefe. Né? Então, autocompaixão. Perspectiva. Que pensamentos estão passando na minha mente? Isso é real ou imaginário? Pão engorda? É real? Se eu comer pão, é real? Pão tem 150 calorias, mais ou menos igual a um filé de frango grelhado? É real que eu vou Eu engordar não quando eu comer um sei, pão? eu só sei que quando eu como massa eu fico estufada, mas aí é diferente, né? Não sei se é questão de engordar. Acho que é Sim, questão mais de como você, do intestino irritável, sei lá. de como você consegue digerir aquilo, né? Exato. Então, é real que a maioria das vezes que eu como pão, eu tenho estufamento abdominal, porque provavelmente eu fermento esse alimento. Isso é real. E aí pode entrar que nem aquela coisa do sorvete. E aí, eu estou disposta a hoje sentir estufamento pelo prazer que eu vou ter de comer esse pão? Ou o prazer não vai ser tão grande a ponto de eu sentir esse estufamento? O pão engorda não é um pensamento real. Eu posso questioná-lo e dizer, não é um pensamento real. Não quer dizer que eu vou comer pão e vou engordar. Eu vou engordar, eu vou emagrecer, uma série de coisas que eu vou comer, que eu vou fazer, né? Muita coisa. Mas geralmente o pão me estufa, é um pensamento real. E aí, a partir daí, plano de ação. O que que eu vou decidir fazer com isso? O que que eu controlo dessa situação? Eu controlo comer ou não comer. A minha vontade de comer o pão eu controlo? Não. O meu estufamento depois de comer o pão eu controlo? Também não. Então, o que que eu vou decidir fazer baseado no que é real? O que que eu realmente estou precisando? Será que é comer o pão? Ou será que eu preciso de um consolo? Será que eu preciso ligar para uma amiga? Né? Como é que eu posso diminuir esse sofrimento? Eu estou com vontade de comer pão mesmo ou eu sou tão ansiosa? Então, todos esses questionamentos a gente pode fazer. Eu queria que vocês escolhessem um pensamento para fazer esses 4 P's. Eu não sei se eu paro de projetar aqui para conseguir ver vocês todas. Pode ser, cada um escolhe seu próprio pensamento. Cada um escolhe um pensamento que pode ser relacionado à dieta, né? Como a gente está falando disso, à alimentação. Mas caso vocês não tenham nenhum pensamento em relação à alimentação, escolhe alguma coisa que está passando aí pela cabeça de vocês. Só para a gente analisar ele daqui a pouco. Então vamos fazer uma pausa para a gente olhar para dentro, que nem a mulherzinha da carta. Respira. O que você está sentindo?
Qual é o nome da emoção que está passando agora? Você está curiosa? Você está entediada? Você está sentindo culpa? Qual é a emoção? Ansiedade, tristeza, alegria? Independente do que você está se sentindo agora, permita-se sentir. Perceba que todos os humanos, durante uma aula, podem se sentir cansados, por exemplo. Ou todo mundo que já lidou muito com a cultura da dieta pode se sentir culpado. Agora, pega esse pensamento que vocês escolheram e analisa se ele é real ou imaginário. Eu vou usar o exemplo do pão fermentar. É real que todas as vezes que eu como pão eu fico inchada? Eu diria que eu preciso analisar mais isso, viu? Não são todas as vezes que eu como pão que eu fico inchada, a maioria das vezes eu fico. E aí o plano de ação, que é o que eu faço com isso. Se eu estou agora ansiosa, né, será que eu vou comer o pão ou será que eu vou cuidar dessa ansiedade de alguma outra maneira? Só para explicar para vocês o que era isso de uma maneira um pouco mais detalhada, tá? Porque a prática que eu quero fazer mesmo é a gente comendo, tá bom? Então, quem tiver de olhinho fechado pode abrir. Agora eu vou parar de compartilhar. Para que eu consiga ver vocês. E aí eu queria que vocês me dissessem se vocês trouxeram algo de comer. Eu consumo, por exemplo, muito doce, muito. Mas, assim, eu preciso todo dia e, às vezes, como eu te falei, nesse período agora, como mais, entendeu? E é difícil. Em geral, eu sou uma pessoa controlada, assim, eu sou uma pessoa equilibrada. Como de tudo, às vezes exagero, mas, no geral, eu me acho uma pessoa controlada. Mas o doce, ele, às vezes, me controla. Uhum. E isso é uma coisa que está te incomodando. Sim, porque eu tenho a questão de diabetes na minha família, entendeu? Então, isso é questão de comer muito doce me preocupa um pouco. E às vezes até quero comer menos, não quero deixar de comer, porque como eu te falei, eu não sou extremista, não gosto disso. Mas às vezes eu exagero demais, entendeu? E aí, às vezes, tenho dificuldade de controlar. Uma coisa que pode te ajudar bastante, eu diria que é o diário que eu sugeri. E nesse diário você não registrar só o que você come, você pode até fazer um diário de doces, vamos supor. Não um diário que de repente você registre tudo, mas se você puder registrar tudo, registre. Mas pelo menos que você registre esses episódios de comer exagerado doce e comece a tentar entender se existia algum pensamento antes ou alguma emoção antes que de repente desencadeou esse comer em grande quantidade. Ou alguma coisa que você fez, por exemplo, talvez você perceba que você comeu pouco ao longo do dia e à noite chegou com muita vontade de doce. Essa vontade de doce pode ser fome física, necessidade de carboidrato que não foi suprida durante o dia. Então, um bom caminho para você conseguir começar a investigar isso é o diário. Você vê o que eu estou comendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. O que dessas coisas está interferindo no meu comportamento? O que eu estou sentindo? É um momento que eu estou ansiosa. O que eu estou comendo, eu percebo que eu comi pouco. Ou o que eu estou pensando? Eu estou pensando que não é adequado comer doce porque a minha família é diabética, eu posso ter uma tendência a desenvolver diabetes. E, de repente, será que é esse pensamento do policial alimentar lá junto com o informante nutricional que está me fazendo ter um desespero por comer esse doce? Pode ser a voz ali do rebelde ou não. Então, vale muito a pena, porque não existe só um caminho, né? Eu dei vários exemplos ali, mas vocês vão perceber que eles não se encaixam para todas as situações, né?
Então, eu acho que o caminho principal é essa ideia do autoconhecimento, que é a cartinha do começo da aula, né? Abrir o coração e olhar para dentro e tentar entender o que está acontecendo para que você tenha esse comer exagerado. Fez sentido? Sim, obrigada pela dica. Nada. E esses 4P eu gosto bastante também, mas eu não vou desenvolver muito hoje com vocês, porque eu quero que a gente faça a prática de comer, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu quero fazer um aprendendo na prática com vocês agora. Eu gostaria que vocês deixassem o que vocês trouxeram de comer perto de vocês, na frente aí. Se for algo que derreta, não na mão, que eu tô vendo gente com chocolate. Então, deixa não no colo nem na mão, porque senão, enquanto a gente pensa, ele vai dissolver. Então, bota em um pratinho, bota na frente. Vocês já praticaram meditação ou comendo, ou prática guiada de comer? Ninguém? Não. Todas que estão aqui já meditaram alguma vez na vida? Alguém aqui Sempre. nunca meditou? Sim? Sempre meditamos. Poucas Eu não, vezes. eu já não costumo fazer isso, mas acho que já fiz uma vez, talvez. Tá bom. Então, vou tentar deixar uma coisa intermediária. Inclusive aqui com a Carol. Tá. Para a gente conseguir todos aproveitarem a prática. Então, todo mundo já está aí com a comidinha na frente? O que a gente vai fazer? A gente vai experimentar esse alimento que vocês trouxeram, percebendo o quanto a boca diz que é gostoso, o quanto o nariz diz que é gostoso. Por quê? Porque é comum que a mente diga se é gostoso ou não, mesmo antes da gente experimentar. Então, talvez só olhando vocês já tenham uma super expectativa em relação ao prazer que vocês vão sentir. Então, a gente vai testar no corpo mesmo qual que é essa percepção real, tá? E a Giovana saiu. Acho que eu vou esperar ela voltar, né? Acho que ela deve ter ido buscar, será? Buscar o alimento. Talvez ela tenha ido buscar o alimento. O meu tá grande, eu vi a massa com um pedacinho pequenininho de chocolate. Olha, o pedacinho pode ser bombom. pequenininho, mas o cheiro tá insuportável. Gente, deixa a comida aí, não come ainda não. A Laura já No meu desembalou. caso, Você só de olhar a falou para a embalagem gente já dá vontade. sentir. Quer dizer, ele já tá aqui assim, sabe? Chamando. Pior que o Elvis está aqui do lado e ele está querendo comer. Ah, tá. Então, vejam, tentem se ajeitar de alguma maneira que vocês não serão interrompidas ou assustadas, se isso for possível, que eu sei que tem momentos que não é. E o que eu vou fazer? Eu vou conduzindo para vocês, né? Como é que a gente vai fazer isso? Com uma atenção guiada. Então, eu vou guiando a atenção de vocês. Eu vou pedindo para vocês prestarem atenção no pensamento, no cheiro, no gosto e tal. Eu vou falando. Tipo, sigo o mestre. Eu falo e vocês fazem, tá? No momento, eu vou fazer várias perguntas. Vocês não precisam me responder nada, tá? Procurem não falar no meio para não interromper também a prática dos demais, mas as perguntas são reflexivas, então vão pensando. No fim, eu vou querer que vocês compartilhem comigo como foi, tá bom? Então, vamos começar aterrissando dentro da gente, né? Fecha um pouquinho os olhos. Se alguém se sentir desconfortável com os olhos fechados, pode só olhar para baixo, assim, como se estivesse olhando para os pés. Respirem profundo, prestando atenção na respiração, no movimento do peito, subindo e descendo. O abdômen e as costelas se expandindo e contraindo. Agora leva a atenção para a ponta do nariz. Sente a temperatura do ar que entra
que é diferente do ar que sai. Agora leva a atenção para o seu estômago e pontua a fome que você está sentindo nesse momento, de 0 a 10, sendo 0 nenhum interesse em comer e 10 a maior fome possível que você já sentiu na vida. O que te faz saber essa nota? O que no teu corpo te conta qual é o tamanho da sua fome? Agora abram os olhos, olhem para o alimento que está aí na frente de vocês, não peguem ainda, e percebam os pensamentos que surgem. Quem fala? Quem é a voz que fala? Você reconhece alguma das vozes? Existe alguma voz julgadora, dizendo que você devia ou não devia comer? Observe os pensamentos que passam na sua cabeça um pouquinho. Qual é a reação do corpo? Esse corpo já está se preparando para receber esse alimento? Agora vocês vão pegar o alimento, fechar os olhos, aproximar do nariz e sentir o cheiro. Veja se tem diferença, de repente, de uma narina para outra, o cheiro que você sente. Observa a reação do corpo. Agora vocês vão morder um pedaço desse alimento que pareça normal e não mastigar. Deixa ele um pouquinho na boca. Perceba o impulso de mastigar, mas ainda sem mastigar. Acolhe esse impulso e passeia com esse alimento dentro da boca um pouquinho. Sentindo o gosto, o cheiro, o tato. Pode mastigar. Investigando o que desse alimento é saboroso. Quando vocês engolirem, percebam até onde vocês conseguem sentir descer e o que ficou para trás. Depois de tudo engolido, o que ainda tem de cheiro, de gosto. A gente vai repetir o processo com um segundo. Então, vamos pegar o alimento, aproximar do nariz, fechar os olhos e sentir o cheiro. Perceba se tem semelhança ou diferença com o cheiro que tinha antes, se o cheiro mudou. Aí vocês vão dar uma segunda mordida de um tamanho normal e vão mastigando lentamente com a intenção de saber o que está dando prazer. Quais são as características desse alimento? A consistência, o sabor, o cheiro. E agora deem uma nota para esse prazer, sendo 10 o maior prazer possível e 0 nada prazeroso. Qual a nota de 0 a 10 que vocês dão para essa mordida? A gente vai repetir com um terceiro pedaço. Então, podem novamente abrir os olhos, pegar, fechar os olhos, aproximar do nariz e sentir o cheiro. Investigando novamente se esse cheiro
Está diferente? Diminuiu? Aumentou? Se surge algum pensamento, alguma emoção, vamos dar mais uma mordida. E novamente com a intenção pura de ter o maior prazer possível e descobrir o que desse alimento dá prazer. E engolindo, percebendo até onde a gente sente. E que agora não é mais só a gente que está nesse corpo. A gente é esse corpo mais essas 3 mordidas desse alimento. Agora, com os olhos fechados, eu gostaria que vocês pontuassem novamente a fome de 0 a 10, sendo 0 fome nenhuma e 10 a maior fome possível. Algum número entre 0 e 10. E agora pontuem a saciedade, sendo 10 totalmente cheio, o máximo que cabe de comida dentro de mim, empanturrado, e 0, o estômago totalmente vazio. Qual é o tamanho da saciedade que vocês sentem? Agora a gente vai repetir com um 4º pedaço. Então, vamos novamente olhar para o alimento. Antes de cheirar, percebam se o corpo já está reagindo de alguma maneira diferente ao olhar, comparado com aquela primeira vez que vocês olharam antes de experimentar. Agora sintam o cheiro, percebam se esse cheiro está diferente. Levem para a boca, mastiguem no tempo de vocês. Investigando qual é a nota do prazer que vocês dão para essa 5ª mordida. Sendo 10 o maior prazer possível, até no mínimo 0, que seria prazer nenhum. E agora, investigando essa fome e saciedade, eu gostaria que vocês se questionassem se vocês querem comer mais um pedaço ou não, se vocês já estão satisfeitas. Não tem resposta certa ou errada, né? Não existe nenhuma expectativa de que vocês comam ou não comam. Perguntem para esse corpo como é que vocês sabem. O que que faz vocês saberem se vocês querem comer mais um pedaço ou se vocês não querem. Quem decidir comer mais um pedaço vai fazer o mesmo caminho sozinho, cheirar, levar a boca. Quem decidir que não quer mais, pode permanecer com os olhos fechados, respirando, prestando atenção na respiração. Observando nesse corpo, o que que fez vocês decidirem comer ou não comer. E conforme vocês vão finalizando esse último pedaço, ou vocês estão aí refletindo, o que você percebeu fazendo essa prática? Essa é a última reflexão. E aí vão voltando a prestar atenção no ambiente, abrindo os olhos com calma.
E aí eu quero que vocês me contem aí como é que foi, o que vocês perceberam, até se a Ana quiser interromper a gravação para que elas fiquem à vontade para falar, acho que, né, já é um momento que pode acontecer. Quem estiver fazendo gravado vai ter as suas percepções também.